Aos amigos do Notícias Agrícolas, sejam bem-vindos no nosso assunto. Nesse espaço agora, nesse boletim, é a imagem do Brasil lá fora. A gente vai entender como estamos posicionados, né? Como o agronegócio brasileiro está sendo visto, que ações têm sido articuladas, têm sido promovidas pelo nosso setor, pelo nosso agronegócio, para fortalecer essa imagem, para mudar antigos conceitos, para melhorar tantos outros e, claro, fazer com que isso abra novos mercados, amplie, né, o potencial do agronegócio brasileiro fora das nossas fronteiras, fora dos nossos limites e traga ainda mais recursos e traga ainda mais bons resultados para a nossa economia e para o nosso agronegócio, para o campo brasileiro. Para a gente entender um pouco mais de como isso está acontecendo lá em Washington, na capital americana, a gente conversa agora com duas sumidades do agronegócio brasileiro, né? Dois parceiros do Notícias Agrícolas e importantes referências para nós que estão representando o Brasil nos Estados Unidos. Portanto, uma delas é o professor doutor Marcos Fava Neves, ele que é professor das faculdades de administração da USP e também da FGV, além de ser especialista em planejamento estratégico do agronegócio, e o seu Luiz Cornacchione, ele que é CEO da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio. Senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos ao Notícias Agrícolas, é um prazer recebê-los. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Primeiro, eu gostaria de entender, professor, qual a proposta geral desse evento, o que o senhor pôde sentir do posicionamento do Brasil enquanto importante produtor, né, de alimentos, de fibras e de energia, nesse momento aí na capital americana? Bom, primeiro a gente tem que fazer um parabéns e um agradecimento à Apex, que é a agência de promoção de exportações que o Brasil tem, que é uma organização que vem funcionando muito bem há muitos anos. Ela é blindada, ela é técnica e ela tem ajudado muito as empresas brasileiras a conquistarem o mercado internacional, seja participando em feiras, desenvolvendo modelos de negócios, né, e apoiando a realização de eventos. A Apex também contribui com a tentativa de melhoria da imagem brasileira, dos produtos brasileiros no exterior, não apenas do agro, né? E esse evento aqui faz parte de um conjunto de eventos que a Apex está organizando. Depois o Luiz explica melhor como é que eles estão financiando isso com o apoio das associações para divulgar a ciência brasileira. Então foram feitos eventos na China, na Europa e esse aqui agora em Washington. Foi um evento de uma manhã que nós tivemos um participante local que foi a Universidade de Purdue, que é onde eu dou aula. Eles toparam ajudar a organizar o evento. E o evento chamou-se Diálogos, né, entre Brasil e Estados Unidos, baseados em ciência, como que a gente alimenta o mundo em 2050. Então nós tivemos pelo menos umas 15 ou 20 apresentações bem curtas, falando de tecnologia, falando de política, falando de oportunidades e principalmente desmistificando coisas que saíram erradas do Brasil. Eu pude fazer a última e comentar sobre a questão da Amazônia, comentar sobre a questão das privatizações e o cenário com o qual a agricultura brasileira vive hoje. E sempre com aquela ideia de o que nós podemos fazer junto com os americanos para aproveitar aí as oportunidades. Então foi um evento muito bem organizado, tem as fotos aí para mandar para vocês, presença de muitos jornalistas americanos. Depois nós participamos de um almoço com os jornalistas, onde eles puderam ficar fazendo perguntas de uma maneira bem intensa para 3 ou 4 pessoas que vieram do Brasil. E, com isso, o objetivo da Apex e do agronegócio brasileiro, que era de melhorar a nossa imagem nos Estados Unidos, foi conseguido porque nós fizemos um download de materiais bons para eles aí, para que eles tenham ciência acima de tudo, né? Eu imagino, professor, que fazer essa relação também com a imprensa americana seja extremamente positivo para o Brasil, para que a gente possa tirar esses diálogos do próprio setor, né, e levá-los para um espectro mais amplo, né? Mais do que isso, vocês entendem melhor do que a gente. É importante que esse grupo de jornalistas que aqui esteve nos use no Brasil como fonte de informações quando eles precisarem e como pessoas para levá-los às fontes adequadas. Muitas vezes o jornalismo internacional, ele cai no Brasil em pessoas que têm outros objetivos que não aqueles de responder com ciência
aquilo que está sendo perguntado, defendendo o país dele, defendendo a imagem. Então, nós vimos agora, nesse momento de crise, como muita gente dentro do próprio Brasil ajudou a perturbar mais ainda a nossa imagem no cenário internacional. Então, o importante é estabelecer essa ponte com os jornalistas para que eles saibam onde que tem fonte, com ciência por trás, com dados adequados e como que essas fontes no Brasil podem os ajudar caso elas não tenham essas informações e esses dados, recomendando outras pessoas ou buscando essas informações para eles. Certo. Seu Luiz, como é que o senhor tem percebido esses outros representantes observando o Brasil? Quais são as principais dúvidas? Como é que a chegada de um novo governo, tão diferente do que foi observado nos últimos anos, foi recebido aí por lideranças estrangeiras? Bom, primeiro, só dando um passo do lado que o Marcos disse, quer dizer, esse é um projeto da Apex, chamado Programa de Acesso ao Mercado Agroimagem, um projeto que há um pouquinho mais de um ano, começou no ano passado, né, e tem como foco, o Marcos bem colocou, vamos dizer assim, abrir o diálogo e levar informação baseada na ciência, porque aquela conversa contra fatos e dados não tem discussão. Sem dúvida. E a gente vem fazendo essa promoção da imagem. Fizemos algumas ações no ano passado na Europa, fizemos algumas ações na Ásia. O ano passado nós fizemos um evento igual a esse em Bruxelas, com a Universidade Holandesa de Wageningen. Foi um ótimo evento. E esse ano trouxemos, inclusive o de Bruxelas vai acontecer de novo, se não me engano, agora na primeira semana de dezembro. Novamente fizemos esse aqui nos Estados Unidos, com a Universidade de Purdue, como o Marcos disse, com a Universidade das mais renomadas americanas. Mas o evento em si foi muito bom, não só pela presença de todo mundo, mas assim, pelo conteúdo que foi trazido por todos nós que estavam aqui, pelo Marcos, pelo Geraldo Marta da Embrapa, pelo Luiz Otávio da IBM, pelos professores da Universidade de Purdue. Foi um evento de altíssimo nível, uma presença muito boa, né? E a gente pode perceber como isso vem melhorando a construção da imagem do Brasil. No almoço que nós tivemos, acabou há poucos minutos, com alguns jornalistas aqui. Então, nós, enquanto, assim, do setor, tanto o Marcos, eu e tantos outros que estão hoje no agronegócio, precisamos cada vez mais construir uma agenda. Essa agenda tem que ser baseada, na minha opinião pessoal, no diálogo. Nada melhor do que o diálogo, a construção de convergência de ideia numa agenda positiva para você fazer o agronegócio dar um novo salto, tão bem feito como nós fizemos nesses últimos 30, 40 anos. Então, eu acho que está num momento importante. Você falou bem numa novo governo, mas a gente está andando e a gente tem visto resultado positivo, não só aqui nos Estados Unidos. Saímos daqui, eu e o Marcos estamos absolutamente muito contentes hoje pelo resultado do evento aqui, mas os outros que eu participei, quanto a Apex, também têm ajudado muito. E você melhorar a imagem, você esclarecer as dúvidas, colocar as coisas em base na ciência, é muito melhor para você avançar depois em acordo comercial, em qualquer outro tipo de relação de comércio, porque aí as informações estão niveladas e você tira qualquer dúvida que possa ter ficado antes. Okay? Fazendo um balanço, o que vocês percebem que ainda é a maior fragilidade do Brasil quando o assunto é a imagem do nosso setor? Ficou claro isso nesse evento? Em que ponto a gente precisa trabalhar ainda mais? Olha, eu vou usar aqui, pois o Marcos me ajuda aqui. Eu acho que a gente precisa fazer mais o que nós fizemos hoje. É um pouco da nossa conversa. Tivemos uma conversa pouco antes com o embaixador brasileiro aqui em Washington, o embaixador Nestor Foster, e ele dizia isso, quer dizer, nós precisamos participar mais dessas coisas, precisamos participar mais, não só em evento, mas em rodada de negociações, em missões, precisa levar as pessoas que sabem falar das coisas. Então, eu acho que quanto mais a gente estiver junto, dando suporte com informação e dando suporte com todo o esclarecimento que seja feito, baseado em fatos e dados, tão melhor vai ficar a imagem do Brasil. A gente sabe muito bem o que a gente faz muito bem feito a lição de casa. Temos coisa a melhorar? Temos. Isso faz parte do dia a dia nosso e vão melhorar, né? Mas a gente precisa participar mais dessas coisas, estar mais presente e, logicamente, ter disposição para o diálogo, disposição para assumir posições, disposição para rever posições, às vezes, que é importante também, às vezes precisa rever, isso faz parte de uma negociação, mas eu acho que é um amadurecimento que o setor todo está tendo. Eu, pelo menos, acho que nós temos evoluído bastante nisso e nós temos um espaço danado ainda para frente. Tá certo. Professor, o senhor quer acrescentar alguma coisa? Só complementando o que foi passado aqui com muita calma, né, e didática, tentamos.
são aqueles números que sempre estamos falando aí para vocês e que a agricultura brasileira sabe bem, mas a área urbana no Brasil e a área internacional sabe menos. Então, algumas coisinhas rápidas, por exemplo, o Brasil fazer frente a todo esse crescimento da demanda mundial que vai acontecer na China e na África, nós vamos precisar em 10 anos agregar 10 milhões de hectares. Com isso, nós vamos para 85 milhões de hectares de área cultivada. Isso é só 10% da área do Brasil, então tem que tomar cuidado quando fala que está acabando com tudo, que é monocultura, só 10%, 90% tem outras coisas que não a produção de grãos, cana e outros. Falamos também da questão do Código Florestal, quanto não custaria para os outros países do mundo implementarem um Código Florestal, da necessidade de pagamento por serviços ambientais para os produtores brasileiros. Falamos do trabalho que nós estamos fazendo em termos de sustentabilidade, mostramos aqui também as cooperativas do Brasil, então com aquela ideia de que o agronegócio não é só grande, agronegócio não tem nada a ver com grande, na verdade, tem a ver com integração. Então mostramos bonitos modelos, mostramos como que a tecnologia hoje vem sendo aplicada pelas cooperativas para os pequenos produtores. Enfim, foi uma visão também bem social que nós procuramos passar aqui, no sentido de como que é importante para o Brasil incluir pessoas, gerar empregos, esse crescimento do agronegócio e a nossa consolidação como fornecedor mundial de alimentos, inclusive mostrando a eles que não há outra alternativa aberta ao Brasil, né? Então foi assim, com calma, sem uma visão ufanista, uma visão de que é o melhor do mundo, nada disso daí. É uma visão técnica falando, olha, e o tema mais sensível que eu abordei bastante aqui com muito material, o Luiz também comentou na fala dele, a questão da Amazônia é o primeiro, né? Esse é o primeiro. Teve que selecionar um, é o primeiro que eles perguntam. Eu vim com o dado mais recente de queimadas, que acabou de sair do mês de outubro, que mostra o consolidado de janeiro a outubro desse ano. Nós estamos exatamente na média dos últimos 10 anos e abaixo, sensivelmente abaixo da média dos últimos 20 anos. Então, eu até comentei aqui, aquelas pessoas todas que falaram que a gente ia acabar com a floresta em um mês, como é que fica o dano causado à nossa imagem agora, já que isso não aconteceu e está na média do que vem sendo feito nos últimos 10 anos, né? Então, basicamente é isso. O Luiz falou certinho. Nós temos que falar mais, tem que vir mais aqui, dá trabalho, né? Mas precisa, porque nós temos produto, né? Não deve falar muito quem não tem produto e fala demais. Como nós temos muito produto, muito dado, muita coisa certa, é o país com a matriz mais renovável do mundo de uso de energia, mostrei esses dados aqui, nós temos que mostrar isso, mostrar também de forma digital, né? Vai ser gerado um vídeo desse evento para isso poder passar para a pessoa em qualquer lugar do mundo, pelo YouTube, enfim. É um trabalho que, para a BAG, faz parte da missão dela, e que agora nós estamos mais fortes, né? Nós precisamos ser atacados para agora poder comunicar mais fortemente e adequadamente, né? E esse é o trabalho que eu acho que foi muito bem feito aqui no dia de hoje. Nos últimos dias a gente viu a questão da moratória da soja voltar às discussões, né? A gente viu toda essa situação pegar muito forte. A gente sabe que foi um mecanismo adotado aí há alguns anos para realmente abrir as portas da soja brasileira para alguns mercados, mostrar realmente, né, firmar a nossa imagem como né, da nossa consciência ambiental, né, era uma forma de atestar isso. Isso foi questionado nesse evento? Isso veio também a ser discutido por aí? Ou as mudanças que aconteceram na legislação brasileira, como o Código Florestal, por exemplo, já foram suficientes para mostrar justamente essa competência que o Brasil tem ao preservar o meio ambiente? Não, esse assunto não veio nem durante o evento na qual nós estávamos, nem durante, muito menos durante a coletiva com a imprensa. Esse assunto não veio. Logicamente, nós reforçamos muito a questão do Código Florestal, da implementação do Código. Olha, o Código Florestal brasileiro, eu sempre digo, como ninguém gostou muito, todo mundo ficou 100% contente, então ele é bom por causa disso. Quer dizer, então, é um código que ficou muito bom. A gente tem um desafio monumental de implementar isso. Não é um desafio simples, os produtores têm um desafio enorme para fazer isso. E nós temos que fazer toda a força para implementar o mais rápido possível o código. Como bem disse o Marco, implementar pagamento do serviço ambiental. Acho que a gente tem um desafio enorme no país. Essa questão não veio. Essa é uma questão que estava aí no Brasil. Aí, na minha opinião pessoal, isso é uma questão
nem da discussão privada. Eu acho que é muito cedo para se envolver nessa questão. Eu, particularmente, acho que vamos deixar a coisa andar. Saiu agora, é uma discussão privada, né? Na minha opinião, é cedo para qualquer pronunciamento nesse assunto. E aqui, especificamente nos Estados Unidos, nem no evento e nem na coletiva o assunto saiu. Então, eu acho que a gente precisa deixar a coisa andar, amadurecer, para saber quais são os rumos que vão estar. O que nós temos que pôr foco é aquilo que o Marco bem colocou, naquilo de bom que a gente tem. Exato. Na questão do código, a gente precisa empurrar isso para frente o mais rápido possível, tanto o código, com o pagamento de serviço ambiental, com todas essas questões aí de mudanças climáticas, a gente tem que trabalhar nas NDCs, que nós temos compromissos assumidos já. Vamos trabalhar numa agenda positiva e vamos, logicamente, empurrar o agronegócio, o Brasil, para onde ele sempre deveria estar, até pela competência que nós temos do produtor brasileiro, das empresas brasileiras, sei lá, e de todos os profissionais, academia, essa coisa toda. Sim. Só um complemento, que o Luiz falou, assim, se eu puder pedir aos produtores brasileiros que nos ajudem com uma coisa, é reforçar essa história do Código Florestal. Olha, não tem uma arma mais forte para a gente aqui quando você está apertado do que responder com o Código Florestal. Primeiro porque os outros países não passaram por esse processo, terão que passar, é um processo caro, e ele é uma blindagem sensacional para a agricultura brasileira. Então, isso aí é um Ayrton Senna que nós temos, tem que correr atrás, tem que fazer, e é onde o governo deve se preocupar, sabe? Essa questão de revisão desse acordo da soja, eu não gosto do termo moratória, eu acho que é um termo negativo. Ele foi feito já há algum tempo, eu acho que todo acordo merece sempre um repensar, uma revisão, como foi feito agora, uma revisão da questão do zoneamento da cana, e talvez não há mais necessidade de tê-lo, porque o momento é completamente outro. Então, como o momento muda, é importante as partes sentarem, o setor privado, né? A Biov, a ProSoja, e entenderem onde que isso é necessário, se é necessário nos dias de hoje, se não é necessário, se o Código Florestal já basta, né? Se precisa de mais coisa. E também não é necessário que seja regra para todos, porque você tem exigências distintas conforme os mercados, né? Então, como você tem condições de rastrear hoje, alguns mercados que exigirem, o setor privado monta modelos, mas que não sejam o mesmo para todo lugar, porque aí vai ter gente que não se encaixa, vai ter gente perdendo oportunidades. Então, a flexibilização, a regionalização e a rediscussão são altamente salutares, né? Sem dúvida. Chega a ser positivo saber que esse assunto não chegou ao evento, sinal de que realmente as informações têm sido absorvidas, né? E principalmente as informações ligadas ao Código Florestal, que mostram efetivamente como é rígida a lei ambiental brasileira, o que outro país no mundo não tem. Se a gente observar do lado dos compradores, seu Luiz e professor Marcos Fava Neves, a demanda está muito mais exigente nesse momento, a gente vai ter que redirecionar os nossos produtores, a gente vai ter que ajustar a nossa demanda a novas necessidades? Eu diria redirecionar. Acho que assim, a gente tem conversado muito, Marcos sabe disso muito bem. Acho que a gente tem uma nova geração de consumidor vindo aí, certo? E essa nova geração tem valores, um deles é a questão da sustentabilidade, o que eu acho absolutamente legítimo, né? Sustentabilidade para nós é importante, para a nossa nova geração mais ainda, né? Eu sempre brinco que para essa nova geração a sustentabilidade, se você tirar da equação, a equação não fecha. Então eu acho que a questão é a seguinte, o consumidor está olhando essas coisas diferentes, principalmente sustentabilidade, e logicamente a gente, como o Brasil, o agronegócio brasileiro, os produtores têm competência para isso, o que nós vamos ter que fazer é ir nos adaptando às novas demandas de mercado. Isso aí não vai acontecer, certo? Isso vai acontecer, vamos dizer assim, numa curva de aprendizado que todo mundo vai ter, vamos dizer, competência e tempo para fazer as coisas chegarem. Chega através da questão da rastreabilidade, através de toda a questão de implementação do código, de uma outra série de coisas que a gente pode falar, o uso de combustíveis renováveis, essa coisa toda. Então, eu acho que isso vai vir, o consumidor vai exigir da gente, não da gente Brasil e da gente mundo, não é só do Brasil, não esqueça que vai exigir para outros também, para aqui para os Estados Unidos também, não vai ser diferente, né? Mas eu acho que nós temos uma academia no Brasil que pode nos ajudar, nós temos um instituto de pesquisa no Brasil, temos um produtor competente, temos um monte de coisas para fazer isso. Isso vai vir numa curva de crescimento, não vai ser uma coisa abrupta, até porque
porque o mercado vai se adaptando e assim mesmo o mercado vive em movimento, o que é muito bom. Deixa a gente, pelo menos, ativo e arruma trabalho para nós todo dia, tá bom? Mas, no geral, assim, em termos de demanda macro, só para complementar, continuam boas as tendências aí para nós, porque a gente tem lá a questão da febre, da peste suína africana na China, né, com os impactos no mercado de carnes que, a princípio, favorecem o Brasil. Nós temos a questão aqui que está preocupando muito os americanos, né, que é a dificuldade de se chegar a dar os primeiros passos para um acordo maior entre os americanos e a China, que também tem beneficiado o Brasil, e isso aí eles jogam na cara, né, os jornalistas, tal. A gente tenta minimizar um pouco, uma coisa de curto prazo, mas é evidente. E você tem também um outro ponto importante, que parece que é um recrudescimento da questão ambiental, né, um fortalecimento dela outra vez, e ela puxa o biocombustível. E aí o Brasil e os Estados Unidos têm uma agenda conjunta. Eu procurei dizer a eles que nós temos muito a ganhar trabalhando juntos pelo desenvolvimento do mercado global de etanol, pelo aumento da mistura nos países, porque aí o Brasil e os Estados Unidos vendem produtos e esses países em desenvolvimento, países da Ásia que começarem suas políticas de biocombustíveis, se eles quiserem fazer no próprio país, eles vão ter que ocupar áreas que podem ser ocupadas, a produção pode chegar neles pelo Brasil e pelos Estados Unidos, né? Certo. Então a gente ganha de todos os lados. Eu procurei deixar essa como uma agenda comum macro, que é um entendimento para desenvolvimento do mercado global de biocombustíveis. E o Luiz, com a ABAG, deixou muito aberto, né? Eu achei bacana isso também, a possibilidade do setor privado americano e brasileiro dialogarem mais para buscar ganhos em conjunto, sabe? Tem um positivo a presença do executivo principal da ABAG, da Associação Brasileira do Agronegócio, é um sinal, né, e as reuniões todas que o Luiz teve aqui, é um sinal de que o diálogo pode ser construído para ganho dos dois grandes países vendedores de comida no futuro, né? O papel do Brasil e dos Estados Unidos é aliviar a fome mundial, produzindo grãos que vão ser consumidos na África e na Ásia, que vai ter 80% dos consumidores em 2050. Os senhores sentiram algum problema, talvez não seja a palavra, mas alguma preocupação, alguma ressalva, quando o assunto é a proximidade dos líderes, né, dos líderes brasileiro e chinês, o Jair Bolsonaro e o Xi Jinping, enquanto relações com os americanos, também tudo certo? Tudo tranquilo, porque as relações com eles não eram tão boas, né? E agora, todo mundo que a gente conversou aqui, eles estão enxergando um ótimo momento de cooperação entre o Brasil e os Estados Unidos. Que bom. E estão vendo a chance, que seria interessante nesse ano político que eles estão vivendo agora, né, que a eleição está aí próxima, um acordo comercial entre os dois países que mostre a possibilidade de ganho, é algo que vai ter um cacife político. Então nós estamos com uma chance muito boa agora, com a economia brasileira voltando na direção correta, crescendo, quem sabe, talvez 3% ano que vem, né? As reformas todas estruturantes que o Brasil vem fazendo, mostra mais seriedade para ter um acordo comercial forte com os Estados Unidos e que todos tenham a ganhar, né? E o que poderia, inclusive, favorecer o setor privado também, seu Luiz, o senhor, por favor, me corrija se eu estiver errada, a partir do momento que cria um ambiente mais favorável, mais confiável para negócios aqui no Brasil também, né? Sem dúvida. Assim, eu sou um adepto de acordos. Eu tenho a mesma opinião do Marco, até porque se você tem um acordo, pelo menos as regras, as principais regras, ou as regras básicas, o nome que a gente quiser dar, estão no acordo. Quer dizer, então, não vamos esquecer, principalmente o agronegócio, é de capital intensivo. E todo capital intensivo tem alguns fatores que são determinantes para o gol ou não gol do setor. Um deles é previsibilidade, o outro é segurança jurídica. Então, quanto mais previsível, quanto mais seguro o ambiente do negócio, o negócio de capital intensivo, tão melhor são os investimentos, tão melhor são os retornos, tão melhor o ambiente para você negociar. Então, se você tem isso, alguns acordos que dão mais segurança, previsibilidade, tão melhor vai ser para você caminhar e caminhar. Eu acho que o Marcos tocou num ponto importante. O ambiente aqui foi, olha, assim, eu estou absolutamente, Marcos, assim, satisfeito. O ambiente estava muito bom. Realmente está satisfeito com o resultado de ontem e de hoje aqui. O ambiente foi um ambiente muito construtivo, na linha do diálogo e tal. Então,
todos nós aqui estamos felizes com os resultados que conseguimos aqui. Fico feliz. Vocês querem deixar alguma mensagem para os nossos produtores, né? Alguma orientação depois de captar todas essas informações, né? De captar toda essa demanda dos dois lados, né? De todos os elos da cadeia produtiva. Tem alguma orientação geral que a gente possa dar para o produtor? O professor Marcos Fava Neves citou a questão ambiental, né? Reforcem a imagem do Código Florestal. Tem mais alguma mensagem que vocês gostariam de deixar? Eu acho que a gente tem duas coisas. Acho que tem ciência. Acho que a gente tem ciência, ficou claro aqui. A presença do Marcos, a presença do Geraldo Marta, da Embrapa, do Luiz Otávio também, porque a gente também tem ciência no Brasil que suportam nossas coisas. E nós temos, obviamente, a competência dos nossos produtores, da nossa agroindústria, da nossa distribuição, que coloca o Brasil na posição que nós temos hoje em termos de comércio e de resultado do agronegócio brasileiro. Então, acho que esse seria aí. A gente tem um caminho muito promissor pela frente, temos muito trabalho, óbvio, mas a gente tem um caminho promissor e nós temos competência para fazer esse caminho cada vez melhor. E aí, aos produtores, para finalizar, realmente a gente vai entrar num ano com uma perspectiva boa, crescimento do mercado interno, do mercado externo, uma situação inédita para nós, que é conviver com juro baixo e inflação baixa. Isso vai mudar a forma de negócios no Brasil. E principalmente os produtores que conseguirem agora investir na construção de margens para eles, investir na questão da eficiência. Se ele receber agora um pouco mais pelos grãos, tenta limpar um pouco o endividamento. Enfim, a minha recomendação agora é não tire o dinheiro da agricultura, fique mais competitivo na agricultura. Eu acho que essa seria a mensagem principal nesse momento, para que ele possa construir mais gordura e margem para outros momentos que não sejam tão bons. Então, pegar agora tudo que ele está conseguindo e investir para ele ficar mais competitivo ainda. Maravilha. Seu Luiz Cornacchione, professor Marcos Fava Neves, agradeço muito pela companhia de vocês aqui no Notícias Agrícolas. É muito bom receber essas boas notícias vindas de fora e saber que realmente a gente vai terminando aí 2019, já começando 2020, falta pouco para a gente terminar o ano, com boas perspectivas, um novo ambiente econômico, um novo ambiente financeiro aqui para o Brasil, um pouco mais de segurança, uma perspectiva um pouco melhor. Certamente essas notícias vão fortalecer ainda mais os nossos produtores. Muito obrigada. Obrigado a você. É um prazer e parabéns mais uma vez para a Apex, que é a organizadora desse evento aqui. E os brasileiros podem ter orgulho dessa organização que eles têm, porque ela tem trabalhado para defender os nossos interesses. Realmente, a Apex está de parabéns e também um agradecimento especial também à Embaixada do Brasil aqui nos Estados Unidos, para o embaixador Nestor e toda a equipe dele, que nos deu um apoio ontem e hoje aqui fundamental para o evento. Obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos e que venham os próximos, né? Como vocês disseram, a gente precisa trabalhar no corpo a corpo, né? Agora precisamos estar mais presente nos nossos clientes e nos nossos concorrentes, não é isso? Põe na sua agenda aí, depois a gente pode passar, mas pois tem não. Esse evento em Bruxelas, eu passo direitinho para o Marcos a data, e nós vamos ter até, inclusive, o Marcelo Vieira, que é da Sociedade Rural Brasileira, representando a gente lá, né, nesse evento, e é importante, esse evento é em Bruxelas, com a Universidade da Holanda, que é uma universidade renomadíssima, certo? E Bruxelas é o coração do negócio da Europa ali, então é importante, se vocês querem depois cobrir lá, ver com o Marcelo Vieira. Eu acho que é uma oportunidade importante para vocês aí. Sem dúvidas, vamos trazer as informações de Bruxelas também. Muito obrigada a vocês, bom retorno, bom trabalho para concluir as atividades por aí e até a próxima. Muito obrigada. Até a próxima, obrigado pela oportunidade. Valeu, tamo juntos. Valeu, tchau, obrigada. Bom, conosco, portanto, o professor Dr. Marcos Fava Neves, ele que é professor das faculdades de administração da USP e também da FGV, especialista em agronegócio, né? E o seu Luiz Cornacchione, ele que é CEO da ABAG, Associação Brasileira de Agronegócio, e muito tem se discutido sobre essa questão de fortalecimento da imagem do agronegócio brasileiro. A gente tem visto as associações nacionais, as instituições de classe cada vez mais presentes nos países onde serão firmados os principais acordos comerciais para o agronegócio. Como disse o seu Luiz Cornacchione, ele é um adepto dos acordos e realmente por esse caminho a gente pode alcançar
bons resultados para o nosso setor e a gente espera que mais iniciativas como essa sejam realmente realizadas, efetivadas e os resultados e os frutos comecem logo a serem colhidos ainda mais pelos produtores brasileiros. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue o Notícias Agrícolas para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.